A secção feitosa fala o seguinte, né? Defesas reclamam de método controverso de Moraes em processo da trama golpista. Sempre a palavrinha leve, né? Um controverso. Mas tudo bem. O ministro tomou decisões controversas e conduziu com velocidade, né? Ação penal para evitar que o processo contra Bolsonaro fosse contaminado pelo calendário eleitoral de 26. Eu acho que o julgamento de Bolsonaro já está contaminado, totalmente contaminado, do início até o fim, mas é só minha opinião. O método de Moraes foi criticado pelas defesas dos réus. A principal discordância estava na demora do envio da íntegra do material apreendido pela PF aos advogados envolvidos no processo. Os advogados de Braga Neto acusaram Moraes de ser parcial e violar prerrogativas da advocacia. Sua suspeição decorre do fato da denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. A defesa de Bolsonaro diz que o ex-presidente viveu um ambiente de massacre com quase 2 anos de vazamentos dos processos. A defesa, apesar de dizer, não teve a amplitude da defesa garantida. Em reiteradas oportunidades, foi afirmado e reafirmado por Moraes que a prova que importa é eleita pela acusação, o que é um sinal para o julgamento que se aproxima completa. Procurado, o gabinete do ministro não se manifestou. Não quis falar com a Folha de São Paulo. Aí vamos lá. O senhor Feitosa foi botando por tópicos. As decisões controversas. Primeiro, acesso às provas. Esse vocês já ouviram? De todos os ângulos diferentes, né? Moraes negou acesso da íntegra do material apreendido pelas defesas por meses. Meses após a denúncia da PGR. Não foi antes da denúncia. Não, o caso aqui está sob sigilo, a gente pode deixar passar, porque a procuradoria está se debruçando, pode ter... Porque, pense em, falando minha opinião de leigo, como a procuradoria ainda não tinha apresentado a denúncia, talvez ela fale, não, ainda estou com alguma dúvida, tem isso aqui, posso pedir mais alguma diligência, posso pedir uma nova busca e apreensão, posso falar isso, posso falar aquilo coisa. Então, às vezes, você pode falar, não posso dar acesso, porque se eu der acesso aqui, e as pessoas ficarem sabendo, podem destruir provas, fazer isso, fazer aquilo outro, beleza. Mas, e uma vez que a denúncia foi apresentada? Por que não dá logo acesso na íntegra a todo o material? A autorização só veio após a abertura da ação penal. O material foi repassado pela PF faltando 5 dias para o depoimento das testemunhas. E esse material, cerca de 75 terabytes de arquivos, áudios e documentos. Pouca coisa, né, gente? A defesa de Bolsonaro diz, em alegações finais, que a forma como Moraes conduziu a ação penal limitou o exercício do contraditório, da ampla defesa. Um exemplo disso, afirma o advogado Celso Filardi, foi quando o ministro do Supremo negou o pedido de adiar o depoimento das testemunhas pela falta de tempo hábil para analisar as provas. Moraes disse que a denúncia da PGR não utilizou nenhum desses documentos, áudios, vídeos e mídias do material bruto obtido pela PF. Na verdade, nem são provas, diz o ministro. Nem são provas. São documentos que juntei aos autos, a pedido da defesa, isso não pode atrapalhar a sequência da instrução. E aí o advogado de Bolsonaro argumentou. Criou-se no presente caso, um inimaginável filtro. Prova seria apenas aquilo que foi de interesse à acusação. O restante, o quanto pode interessar a defesa, nem prova são, não é nada. Você tira o valor. Quem que garante que não tem nenhuma prova ali no meio? Que a PF não achou que era importante, porque a procuradora achou que não era importante? É prova. Você já tá dando como se fosse um pedaço de bosta ali, né? Pra que você quer essa porcaria? E por isso, não ter ser conhecido a tempo da inquirição das testemunhas ou mesmo dos interrogatórios dos réus. A defesa de Braga Neto compara a atuação de Moraes com um documento dump, estratégia de despejar volume excessivo e desorganizar de documentos em processo judicial para dificultar a análise das defesas. Aspas, os dados constantes nesses autos representam a volumosa quantia de 80 terabytes. Uma análise minuciosa, como demanda o exercício do contraditório em prazo tão curto, desde quando todo o material foi fornecido, é tarefa inexequível. Eu acho que o erro de Bolsonaro e Braga Neto foi ter contratado algum advogado. O erro dele foi esse. Só foi perda de tempo. E não é tempo não, de dinheiro, né? Gastou dinheiro à toa. Um julgamento desse, pra que se defender, velho? Deixa lá, vai lá, acusa aí, a revelia, faz aí, me prende. Aí vem a velocidade do processo. O tempo total de abertura do processo contra Bolsonaro até o início do julgamento é de 144 dias. Tá acelerado. A principal queixa se refere à impossibilidade de analisar todo o material da investigação com pouco tempo de processo, tendo de conciliar o trabalho de averiguação das provas com as sucessivas audiências de depoimento das testemunhas e dos réus. Foi impossível analisar todo o material apresentado em tempo hábil, diz o Matheus, que é advogado do Augusto Heleno. Arquivos em tamanho absurdo que os computadores de uso comum não conseguem nem baixar, sem nenhum índice ou explicação do que pode ser encontrado. A defesa de Bolsonaro diz que foi atropelada pela velocidade, e a de Braga Neto reclama que, além do material, sobrevieram atos de instrução quase diários, tornando impossível a análise efetiva no decorrer do tempo. E acho que esse tipo de informação qualquer leigo entende. Aí depois tem acariação sem gravação, que é o momento que você coloca para um bater boca com o outro. E não podia gravar. Se Braga Neto fosse desmentir o sítio, não pode gravar. Não pode gravar. Em um dos últimos atos do processo, Moraes permitiu a criação de Braga Neto com o Cid, Anderson Torres Freire Gomes. O ministro, porém, negou que a audiência fosse gravada pelas defesas, proibiu o acesso à imprensa. Não pode. Vai aqui, né? O Braga Neto, enfim. Em ata da audiência, Moraes justificou a medida dizendo ser importante para evitar que os réus fossem submetidos a pressões indevidas, que poderiam comprometer a instrução processual. Aí o José Lima, né, advogado do Braga Neto, disse que não havia motivo para a decisão. E aí o que ele fala, né? Não, a pressão aí, né, das pessoas, tudo mais. Pois bem, se for pressão por pressão, no interrogatório dos réus, a TV Justiça
fez transmissão ao vivo. O Supremo usou câmeras novas, fez ajustes técnicos para garantir imagens de alta definição. Mas aí não pode. Distanciando-se de toda a lógica processual que vinha sendo adotada na presente ação penal, o ato da cariação foi o único realizado a portas fechadas. A defesa de Braga Neto também questiona as razões levantadas por Moraes para manter o preso, o ex-ministro, desde dezembro de 2024. Ela diz que nesses quase 9 meses, o ministro mudou de argumento e negou reiteradamente os pedidos por liberdade. Mais censurável ainda é constatar que, com base apenas na palavra de um delator, sem credibilidade e assumidamente coagido, o Braga Neto está preso sem culpa, formada desde dezembro de 2024. E participação de outros núcleos, que também, esse aqui eu como leigo não consigo entender. As defesas também criticaram a decisão de Moraes de proibir que os advogados dos réus do núcleo central participassem dos depoimentos dos denunciados dos outros núcleos da trama golpista. Segundo Celso Vilardi, esse impedimento cria uma situação em que a defesa de Bolsonaro não podia fazer perguntas ao general Estevão Teófilo, que é acusado de anuir com a proposta golpista do ex-presidente, porque os dois estavam em núcleos diferentes. Não há violação para defesa maior do que essa. Você imputa uma reunião entre dois acusados, tá lá, ó, adjunto. 2. Você desmembra o processo entre os dois acusados. E 3. Você impede que a defesa possa participar dos interrogatórios, mas a inquirição dos correios foi vedada. Mas você tá lá, eu não posso nem falar com ele, nem fazer minhas perguntas. Não, pode não. Esse é o julgamento de Bolsonaro. A imprensa viu tudo isso. Isso aqui não é novidade. Diversos editoriais ao longo dos anos foram publicados, críticos até. Diversos jornalistas de opinião deram opiniões contrárias ao que está acontecendo, em poucos momentos de lucidez. E chegamos aqui, essa semana. Amanhã é dia 2, amanhã começa aí.